Oi pessoal, eu sou a Vitória, estudante do 8º semestre de enfermagem da UNB e hoje eu estou aqui no setor de diálise para fazer um vídeo que vai ajudar vocês a conferir cada etapa desse processo quando você for realizar a diálise peritoneal em casa. É importante lembrar que esse vídeo não substitui o treinamento feito em conjunto com a enfermeira no HUB e ele é importante para você conferir cada uma das etapas. Então vocês recebem esse material impresso e o vídeo vai auxiliar para que vocês tenham uma visão além do que está escrito. Vamos começar? Vamos lembrar que cerca de 2 horas antes do procedimento, a gente recomenda que você passe um pano úmido no ambiente, deixe ele bem limpinho, para evitar o acúmulo de poeira durante o procedimento da diálise peritoneal. É importante lembrar que a gente precisa fechar as janelas e as portas do quarto cerca de 30 a 40 minutos antes de iniciar o procedimento, novamente para evitar esse acúmulo e circulação de poeira. Depois disso, a gente vai para o primeiro passo, que é colocar a máscara corretamente. Então, estou aqui com uma máscara de exemplo. Lembra sempre de pegar ela pelas alças, não tocar nessa parte aqui da frente para evitar contaminação e colocar a máscara cobrindo o nariz e a boca. Quando a gente faz assim, ela não vai surtir o mesmo efeito de proteção. Então, é dessa forma que a máscara precisa estar durante a asepsia, a limpeza dos materiais e também durante o procedimento de diálise peritoneal. Eu vou retirar minha máscara agora para poder demonstrar como que faz aqui tudo para vocês por conta do áudio. Quando eu estou de máscara, o áudio fica um pouco mais abafado. Mas você, quando estiver fazendo esse procedimento em casa, precisa estar com a máscara desse jeito e não ficar tocando, não esbarrar a mão ou qualquer outro objeto nessa parte frontal da máscara. Agora que você já está de máscara e já fechou o ambiente por pelo menos 30 minutos para evitar a passagem de ar, a gente vai começar o procedimento com uma lavagem de 1 minuto corretamente das nossas mãos. Vocês vão receber o passo a passo da equipe de enfermagem e nós recomendamos que você coloquem esse passo a passo em frente da pia da torneira em que essa lavagem de mãos vai ser realizada. A gente recomenda também que vocês troquem a torneira por uma torneira hospitalar, dessas que a gente consegue abrir sem precisar encostar as mãos, somente com os braços e com o cotovelo. Dito isso, o nosso primeiro passo é abrir a torneira e molhar as mãos inicialmente. Vamos pegar um pouquinho do sabonete e aqui a gente já fecha a torneira com o nosso braço. Então, seguindo as instruções que vocês vão receber, a gente começa friccionando, espalhando uma mão na outra pela palma. E em seguida a gente vira uma das mãos para poder pegar esse espaço entre os dedos. A gente vai fazer isso com cada uma delas, tanto a direita quanto a esquerda. Em seguida, a gente vai esfregar o dorso dos dedos de uma mão com a palma da outra e vice-versa, dessa forma aqui. Uma vez que a gente fez isso com os dois lados, eu virei aqui para vocês conseguirem enxergar, a gente vai para o polegar, em que a gente vai fazer movimentos circulares com a mão oposta. Em seguida, a gente faz uma mão em formato de concha e a outra nesse formato meio italiano, para poder friccionar os dedos aqui e limpar também as unhas. A gente repete todos os procedimentos com cada uma das mãos. Depois a gente vem para o punho. Dos dois lados, fazendo esse movimento circular de vai e volta. E aqui as nossas mãos já estão limpas, então a gente vai abrir novamente com o cotovelo. E vai fazer o enxágue das mãos devagar para retirar todo o sabão de uma vez. Perceba que a gente não deve ficar fazendo esse movimento de vai e volta. É uma vez, eu vou deixar bastante tempo a água correndo, para poder sair todo o sabão. E aí, para tirar, eu puxo para perto do meu corpo, tá vendo? Desse jeito aqui. Certifique-se de que você tirou todo o sabonete nesse sentido único. Para não ficar fazendo isso daqui, porque isso aqui vai gerar contaminação novamente. Uma vez que a gente terminou de enxaguar, novamente com o cotovelo, eu vou fechar a torneira
e eu posso secar as minhas mãos levemente. Também um sentido único. Bom, acredito que em casa vocês vão ter um pouco mais de facilidade, porque não vai ser toalha de papel. Lembrando que agora as minhas mãos estão limpas. Elas não estão mais contaminadas. Então é importante que durante o procedimento, conforme a gente for fazendo tudo, vocês mantenham as mãos para cima. Por quê? Quando a gente abaixa para pegar as coisas ou para se movimentar, é comum que a gente esbarre as mãos ou no lençol, ou na cama, ou na pia de novo, e isso vai gerar contaminação. Então lembra sempre de manter as mãos perto do seu corpo e para cima, para facilitar, porque uma vez que você contamine suas mãos, você precisa fazer esse procedimento de novo, precisa lavar novamente. Agora, a gente vai forrar a cama para poder colocar os materiais em cima dela. Então, aqui está um lençol, por exemplo, que você dormiu, tudo bem, mas a gente vai escolher um lençol limpo, vai traçar uma linha imaginária dividindo a cama em duas. Então, de um lado a gente vai colocar os materiais antes de fazer a limpeza e do outro lado a gente vai colocar os materiais depois de fazer a limpeza. É como se esse fosse o lado contaminado e esse fosse o lado não contaminado, depois da limpeza. Assim como as nossas mãos que a gente acabou de lavar, que estão bem limpinhas. A gente tem que se divertir também, né? Fazer uma gracinha. Ui, vai ficar do fio agora. Esse aqui é o que eu vou botar aquele time-lapse que você bota correndo no vídeo, sabe? Então, lembrando, aqui a gente tem a parte limpa e aqui a gente tem a parte contaminada. Então, agora a gente vai pegar os materiais que a gente vai usar para diálise e vai colocar na parte que não foi forrada com o lençol. É importante ressaltar para vocês que, se vocês quiserem, vocês podem também, ao invés do lençol, para fazer essa parte limpa, colocar aquele plástico mais grossinho, mais de lona, devidamente higienizado, porque antes do procedimento ele tem que estar higienizado e depois do procedimento a gente tem que higienizá-lo de novo para poder realizar numa próxima vez a diálise com o mesmo material. Como vocês podem observar, a gente já colocou em cima da cama os materiais que a gente vai usar para diálise peritoneal. No nosso exemplo, nós vamos utilizar 3 bolsas, mas você vai usar a quantidade de bolsas que o seu médico vai prescrever para você. É importante vocês observarem que aqui a gente tem a concentração e a quantidade. Nesse caso, são 6.000 ml, 6 litros e uma concentração de 2,5%. Antes de fazer o procedimento, sempre confira se a concentração aqui e a quantidade é a mesma que o seu médico prescreveu. Dito isso, a gente também acha legal vocês colocarem as bolsas na parte de baixo, porque a gente vai começar a limpeza com elas. Então, revisando os materiais que a gente vai usar. A gente, no nosso exemplo, vai usar 3 bolsas, um equipo cassete, 2 clamps, 2 mini caps, uma tigelinha para colocar os mini caps e uma linha de drenagem. Antes de começar a limpeza, a gente vai deixar aberta essa partezinha aqui das bolsas. Elas são mais fáceis de abrir quando ainda estão secas, então pode fazer isso aqui, ó. Estou conseguindo ver. Para facilitar na hora de abrir. Abre o máximo que vocês conseguirem. A gente vai fazer isso porque a gente precisa também limpar essa parte aqui, fazer essa higienização. Bom, para fazer a higienização dos materiais, a gente recomenda esse tecido bem levinho, suave, de algodão. Você pode comprar já essas compressas nas lojas de materiais hospitalares, assim como você também pode comprar aquelas fraldinhas de bebê e cortar ela no tamanho ideal para fazer a limpeza. Esse material vai ser só para fazer a limpeza dos materiais da diálise, não é para ser usado para qualquer outro fim. Então, após a gente fazer o procedimento de diálise peritoneal, vocês vão pegar os paninhos de volta, vão lavar com água, sabão, passar e colocar eles num potinho, num recipiente próprios para armazenar eles. Vocês vão usar esse pote só para armazenamento desses materiais. Para o nosso procedimento, eu vou usar 7 paninhos e, como eles estão limpos, eu vou colocar já no lado limpo do lençol. Então, para começar, eu vou pegar um desses paninhos, umedecer com água, passar um pouquinho de sabão neutro, e esse sabão pode ser detergente também, para a gente começar a higienização dos nossos materiais. Umedecendo o paninho. Dá um pouquinho de sabão neutro ou do detergente. Dá aquela espalhadinha, né?
para ele absorver bem. E vou torcer esse paninho para ele não ficar pingando quando a gente for fazer a higienização do nosso material. A gente vai começar a higienização pelas bolsas, porque elas são maiores. Aqui por essa parte da abinha que a gente já deixou aberta. Lembrando que toda a higienização, ela deve ser feita no sentido único. Então, nessa água, por exemplo, eu vou abrir e eu vou fazer para apenas um lado. Tá vendo? Então, eu vou fazer em um sentido único essa limpeza. Posso fazer outra vez? Posso, mas sempre pro mesmo sentido. Ou seja, não é para eu fazer isso daqui. É para fazer pro mesmo lado, sentido único, quantas vezes você julgar necessário, mas sempre retirando o pano e voltando para isso. A mesma coisa vai valer para a superfície da bolsa. Então, vou fazendo aqui. Percebe que eu, novamente, eu fiz de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo. Não é para fazer assim, por exemplo. Sempre sentido único. Mesmo sentido. Vou retirar o paninho de superfície, coisa de novo. E agora a gente repete esse procedimento com as outras duas. Lembrando de abrir a abinha, sentido único. Aberto. A gente vai usar o mesmo paninho para fazer toda a limpeza do material. Perceba que eu tô sempre mantendo as minhas mãos para cima, para não esbarrar na parte contaminada. Novamente, sentido único. A cama que a gente está utilizando aqui, ela é bem encostada nas paredes. Mas no seu caso, se você tiver esse espaço livre, pode se movimentar, sempre lembrando de manter as mãos para cima, para não contaminar, para você poder limpar com mais facilidade. No meu caso também, como eu me estiquei aqui, é preciso ter atenção e cuidado para não encostar a roupa nas bolsas. De novo, se você tiver esse espaço, faz essa movimentação para você não encostar a sua roupa nas partes que você já limpou. Porque se você fizer isso, vai estar contaminado e vai ter que limpar as bolsas novamente. Aqui eu vou pegar na mão mesmo para poder mostrar pra vocês, mas ó, não estou contaminando nada, tá um sentido único. Agora vamos fazer a limpeza dos mini clamps. E aqui a gente vai passar também sentido único, o paninho com água e sabão. Mas é importante que você limpe eles na pia com água, sabão e uma buchinha, pelo menos uma vez por semana, tá bom? Lembrando de limpar a parte interna e a parte externa também. Para a limpeza dos mini caps, a gente precisa lembrar que aqui também tem uma abinha. Então, a gente também precisa limpar a abinha do mini cap. A limpeza da vasilha, a gente vai fazer a mesma recomendação do mini clamp. Então, sempre que for fazer o procedimento, vai ter higienização com água, com sabão. Mais uma vez por semana, é importante você lavar embaixo da torneira com uma buchinha. Primeira etapa da higienização concluída. Agora vamos para a segunda etapa. Para a segunda etapa da higienização, a gente vai desprezar o primeiro paninho que a gente utilizou e vamos utilizar um segundo paninho. Lembra que a gente passou água com sabão em todos esses materiais? Agora a gente vai utilizar o paninho úmido, sem sabão, para retirar o sabão que a gente passou na primeira higienização. Então, estou aqui com um paninho novo.
umedecer o pano, espremer para ele não ficar muito úmido, para ele ficar úmido, mas sem pingar, e a gente conseguir fazer a limpeza. Nessa etapa, à medida que a gente for passando o paninho úmido pelos materiais, a gente vai colocar eles agora no lado limpo do lençol, porque a gente completou a primeira higienização dele. Então, novamente aqui, lembra sempre de manter o sentido único na limpeza. Se eu já limpei esse lado, eu vou pegar aqui pelas pontinhas. E esse lado que eu acabei de higienizar, eu trago do lençol e eu termino a higienização. Você pode ir abrindo seu paninho, uma vez que ele está tudo limpo, né, para poder utilizá-lo da melhor maneira possível. Lembrando, se você tem esse espaço, pode utilizar. Eu estou utilizando aqui porque a cama está bem perto da parede e é importante você tomar cuidado para não contaminar, não encostar os materiais limpos, o lençol limpo na sua roupa. Agora que a gente já passou todo o material da parte contaminada do lençol da parte não contaminada, a gente finalizou a higienização dos nossos materiais e vai desprezar o nosso paninho, né, para poder fazer a higienização da máquina e da mesa. Agora, para a gente fazer a limpeza da máquina e da mesa, e caso você tenha um estabilizador, é preciso limpar o estabilizador também, a gente vai pegar um novo paninho que nós vamos umedecer, assim como a gente fez para a limpeza dos materiais, a gente umedece, coloca um pouquinho de sabão também, sabão neutro, detergente, e vai fazer a limpeza da mesma forma que nós fizemos outros materiais, em sentido único. Lembrando sempre que a ordem vai ser máquina, mesa e, caso você tenha, estabilizador. A forma mais fácil e segura que a gente tem de fazer esse sentido único é de cima até a parte de baixo da máquina. E depois nas laterais, sem retirar o paninho, né, sem desencostar o paninho da máquina. Lembrando, se você tiver esse espaço, você pode circular aqui. A gente vai fazer essa mesma movimentação em relação à mesa. Então, de cima para baixo. Uma vez que essa parte já umedeci, eu posso pegar a máquina, passar para esse lado e continuar, terminar a minha limpeza. Lembrando sempre, se você está fazendo que nem eu, se você não tem esse espaço, cuidado para não encostar a sua roupa em cima da mesa. Por último, a gente vai limpar também as laterais da mesa. Então, sempre seguindo sentido único. Uma vez que você terminou de limpar a máquina e a mesa, você também precisa limpar o estabilizador, caso você tenha. Agora que a gente terminou de passar o paninho com água e sabão na máquina, na mesa e no estabilizador, caso você tenha, a gente vai pegar um novo paninho, vai umedecer, da mesma forma que a gente fez para a limpeza dos materiais, espremer para não ficar pingando e vai passar esse paninho novamente na mesma ordem que a gente acabou de fazer. Então, sempre máquina, mesa e, caso você tenha, o estabilizador
sempre em sentido único, começando por cima, cima para baixo e depois nas laterais. Lembrando sempre a atenção com as suas mãos e com a sua roupa para ela não contaminar a limpeza que você já fez. Terminei com a máquina, vou para a mesa. Terminei um lado, passo a máquina para poder terminar o outro. E finalizo com as laterais.